Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? E a aula de resumão dessa semana, no caso na quarta-feira, na aula de História pelo Centro de Mídias, o tema foi povos, civilizações indígenas da América, na região central e norte, no caso, maias, incas e astecas. Ué, mas semana passada nós falamos sobre povos indígenas da América. Sim, nós falamos. Só que nós falamos sobre os povos indígenas mais voltados para o nosso país, o Brasil. Como era o Brasil antes do Brasil, né? Os Brasis antes do Brasil, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre os povos da região central e norte da América, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou citar para vocês os maias, os povos maias, que estavam aqui na América toda entre os séculos 4 e 9 depois de Cristo. Então vocês observam que eles não eram povos pré-históricos, né? Tivemos pré-história na América, sim, porém os maias não eram pré-históricos. Eles eram depois já de Cristo, entre o século 4 e 9. Porém, a região onde eles moravam era o atual hoje Península de Yucatán, onde fica a região de Honduras, Guatemala e México. Se vocês observarem, Honduras e Guatemala são países da América Central, são ilhas da América Central. E no caso do México, seria o sul do México, tudo bem? Essa região onde eles habitavam. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? Vamos observar isso depois. A sua configuração de poder era estamental, sociedade estamental. Então eles tinham a base social, que nós chamamos de pirâmide social, que vocês vão ver bastante isso daqui pra frente, né? Que a sociedade era dividida entre a base, que eram os escravos e camponeses, que faziam o trabalho todo dentro da sociedade maia. Você tinha comerciantes e você tinha sacerdotes e a figura do imperador. Os sacerdotes e o imperador estavam no topo da pirâmide. O imperador que governava o Império Maia e os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto ao imperador e o culto à religiosidade e às divindades da crença maia, do povo maia. Por isso eles eram politeístas também. Acreditavam em vários deuses e os sacerdotes eram responsáveis por fazer toda a organização do culto aos deuses maias. Tudo bem? Eles viviam numa teocracia, isso tem a ver com a questão religiosa. Então o imperador maia, ele também era considerado um deus para os maias, tudo bem? Qual a sua principal fonte econômica? Milho era a principal fonte econômica agrícola deles, então eles eram especializados em produção de milho, ok? Claro, tinham outras produções também que eles, de forma econômica, que eles se alimentavam, né? Tinha alguns cereais, tinha outros produtos também, algodão e tal. Mas a principal fonte econômica de alimentação, de subsistência do povo maia era o milho. Eles usavam técnicas de irrigação, tinha conhecimento de astronomia, matemática e também o zero, né? E também tinha questão de construção de monumentos. Por que eu falei tudo de uma vez só isso daí? Técnicas de irrigação, astronomia, matemática, conhecimento do zero e construção de monumentos. Porque isso está voltado às tecnologias. Lembra que na aula passada nós já discutimos que tecnologia é toda forma de ferramentas que o ser humano constrói para a sua ajuda, para melhorar o seu dia a dia, facilitar a sua vida em sociedade, tanto para si como sociedade? Então, o conhecimento dos maias de técnica de irrigação, então levar a água dos rios para onde não chegava para a produção, para a plantação, é uma tecnologia. Astronomia, conhecimento dos astros, da lua, das estrelas, né? É uma tecnologia, certo? Científica, que hoje nós também utilizamos, correto? A matemática e o conhecimento do zero, como foi falado na aula anterior, algumas civilizações europeias não conheciam zero, os maias, os povos maias já conheciam, ok? Construção de monumentos, então, por exemplo, as pirâmides maias eram construções monumentais, né? Que eles se dedicavam a desenvolver, ok? Até para morada do imperador, para construção de templos, para o culto aos deuses maias, ok? E o próprio imperador maia, que era considerado um deus também para eles, né? Então essa é a figura dos maias. Só um dado importante aqui na questão dos maias é que quando os espanhóis chegam na América por volta do século XV, do fim do século XV, os maias já não estavam mais nessa região aqui de Honduras, Guatemala e México. Quem estavam eram outros povos. Os maias desapareceram um tempo antes devido a guerras internas que tinham dentro do território e sumiram. Mas, porém, nós conhecemos a cultura maia devido a todo o legado
que eles deixaram monumental e de cultura, que outros povos, que a gente vai discutir depois no caso os astecas, tinham mantido essa cultura maia. Então por isso nós conhecemos. Que nem foi citado lá no Centro de Mídias, aquele papo, né, em 2012, o mundo vai acabar em 2012. Não que o mundo fosse acabar de verdade, mas para a cultura maia, essa teoria é originária da cultura maia, de que 2012 para eles era o fim do mundo, mas não era que o mundo iria acabar, mas era o fim de um ciclo do mundo, porque o mundo, o tempo para eles era de forma circular. Tinha começo, meio e fim e renovava. Começo, meio e fim e renovava. Então não era linear como a nossa cultura ocidental usa, que é aquela linha do tempo que ela é contínua, né? Para eles era circular. Tudo bem? Então essa é a questão maia. No caso dos Incas, que nós vamos falar um pouquinho agora, onde eles residiam na Cordilheira dos Andes, onde hoje é os atuais países Peru, Bolívia, Chile, Equador, que já é a América do Sul. Então, no caso dos Incas, a cultura Inca estava situada na América do Sul, ok? Eles também eram politeístas, acreditavam nos deuses da natureza, só que os deuses para eles eram associados à natureza, não como o caso do Maia, que eram associado ao imperador, tudo bem? A sociedade era estamental, que nem aqui os Maias, era uma sociedade que não tinha mudanças de classe social. Se você fosse escravo, você seria escravo para sempre, se fosse camponês, seria camponês para sempre, né? Eles também eram uma teocracia e monarquia na questão política. Então o imperador Inca também era considerado um deus também, porém era associado a uma monarquia. Então se o imperador Inca morresse, quem assumia o lugar era o filho dele, neto, bisneto e assim por diante, né? Era uma família, monarquia. E o imperador Inca era considerado o Inca, né? O imperador Inca. O que eles usavam de tecnologias? Uma das tecnologias que eles usavam era o Quipo, que é a ferramenta usada para controlar as contas do Império. Então lá no Centro de Mídias foi mostrado para vocês um exemplo de Quipo. Era como se fosse uma madeirinha, assim, um quadradinho, e que ele tinha várias linhas e tinha várias bolinhas. Era para contar. Então esse Quipo, essa ferramenta, era usada para controlar as contas do Império. Era uma forma que fosse uma calculadora hoje para nós. Tudo bem? A cidade de Machu Picchu, que seria hoje no Peru, é uma cidade que foi construída pelo Império Inca. Então, só para vocês entenderem o poder que eles tinham de tecnologia, de conhecimento científico, arquitetônico. E a cidade de Machu Picchu, que existe até hoje no Peru, é uma cidade, assim, um patrimônio histórico mundial, porque ela resistiu até hoje, ela existe até hoje, né? As construções não caíram, como, por exemplo, as pirâmides do Egito não caíram, como as pirâmides maias não caíram, certo? E assim, é monumental a arquitetônica, né? De tão bela e organizada como foi criada, tudo bem? Foi construída pelo Império Inca, como eu falei, e eles tinham base econômica também o algodão e cereais, tudo bem? E na questão do tempo deles, é próximo do povo maia também, por volta ali do século V ao século X depois de Cristo, o período que eles residiram nesse território. Os povos incas eram um pouco mais antigos que os povos maias, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos astecas, ok? Região onde eles se encontravam, região central do atual México, do país do México. Também pegava um pedacinho da América Central também. A residência deles entre o século 14 e 15. Então, se vocês observarem, os astecas eles eram os mais jovens da América, né, dos povos indígenas da América de civilizações imperiais, né? Tanto que quando os espanhóis chegaram no México, na região hoje do atual México, que seria território asteca, os astecas estavam lá também há pouco tempo, menos de 100 anos. Então assim, é interessante observar essas coisas, né? 100 anos não, um pouquinho mais de 100 anos. Eles eram também politeístas, acreditavam nos deuses, só que os deuses para eles tinham uma visão de mundo como se eles fossem animais, né? Para os incas era como se os deuses fossem elementos da natureza, o sol, a lua, o céu, as estrelas, os trovões. Para os astecas era como se os deuses fossem animais, ok? Também era uma sociedade estamental, você não mudava de grupo, se você nascesse num grupo você morreria naquele grupo. Era também uma teocracia, então o imperador asteca também era considerado um deus, ok? A economia deles também, outros cereais, milho também, só que a base principal deles era o cacau, que dá origem ao chocolate. Se nós hoje conhecemos o chocolate, devemos muito graças aos astecas, porque eles quem
plantavam o cacau para produção, né? Que o mundo ocidental depois inventou o chocolate. O imperador, no caso, o que nós vamos citar aqui, o Montezuma, que é quem conheceu os colonizadores espanhóis. Então, quando os espanhóis chegaram na América no fim do século XV, eles conheceram o Montezuma, que era, naquele momento, o atual imperador azteca. Teve um choque cultural muito grande entre o Império Azteca e os espanhóis, porque para os aztecas, vou dar um exemplo para vocês, tudo bem? As crianças era algo muito sagrado. Então as crianças para os aztecas era algo que deveria ser protegido, porque eles eram o futuro do povo. Para os europeus naquele momento, as crianças eram importantes também, claro. Só que tinha muita questão de mortandade infantil na Europa, devido a muitas doenças que teve no passado. Então era natural para eles que uma criança nasceu, infelizmente morreu de um problema de saúde, ok. Então tinha um choque cultural de algumas discussões. Depois a gente vai ver isso mais pra frente. Não vou entrar em detalhes agora, porque é uma continuidade do conteúdo. Tudo bem? Então, um pouquinho sobre essas civilizações indígenas da América, um pouquinho mais. Então, o que nós observamos, assim, recapitulando na aula passada e dessa aula? Vocês viram na aula passada sobre os povos indígenas do Brasil. Eles não viviam de forma em civilizações no modelo de império. Eles viviam em civilizações, porém no modelo mais comunitário, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, eram mais comunitários, certo? Viviam em comunidade. Tanto que eles não tinham imperador aqui no Brasil. Tinha o cacique, que era o chefe, que era um representante da tribo, não era o dono da tribo, correto? Das comunidades indígenas aqui no Brasil, né? Que existem algumas até hoje, né? No caso dos maias, incas e astecas, a gente observa que eles eram civilizações indígenas, porém com um poder centralizado, né? Como no modelo europeu, que nós conhecemos também. Depois vocês vão ver, como foi hoje no centro de mídias lá falando sobre os gregos, né? Tinha um imperador também. E eles eram muito mais organizados politicamente no sentido de centralização do poder. O imperador ele tinha muito mais poder sobre as pessoas do que propriamente aqui no Brasil, com as populações indígenas com o cacique. Tudo bem? E uma coisa interessante que eu citei no começo da aula, quando os europeus chegaram na América, eles conheceram os astecas, que eram quem estava no território que antigamente pertencia ao povo maia. Então o povo maia sumiu no século IX devido a questões de guerras, invasões, né? A civilização maia sumiu. Porém, os astecas tomaram lugar, foi quem conheceu os espanhóis nessa região. E também os astecas, como eu já citei, manteve muito da cultura e da arquitetura maia. Então muito da cultura maia foi difundida na cultura asteca. Os astecas aproveitaram muito do saber cultural que os maias deixaram para eles. Acredito também que os astecas tiveram envolvimento com a questão das guerras anteriores aos povos maias. Tudo bem? E é isso que eu queria dizer pra vocês, assim. E um outro dado importante, assim, que é só uma curiosidade, que depois a gente vai desenvolver mais isso mais pra frente, não agora, é mais pro 7º ano, que quando os espanhóis invadiram a América Sul, Central e América do Norte, o território do México, os povos incas e os povos astecas, eles tinham um governo centralizado na figura do imperador. Então o imperador é como se fosse o dono deles. Os incas, eles tinham vários governantes. Tinha o imperador inca, porém tinham vários governantes descentralizados. Então assim, se nós pensarmos numa questão de invasão, de guerra, foi muito mais fácil para os espanhóis invadir território asteca do que invadir território inca. Porque você dominando a questão central do império, você prendendo o imperador ou matando o imperador, o império caía. No caso dos incas, como tinha um imperador, porém tinha vários governantes em cidades descentralizadas, né, distantes e diferentes, era muito mais difícil derrubar o império inca. E foi muito mais difícil, ok? Uma dica final para vocês, tem um filme que eu acredito que está no Netflix, deve ter algumas outras plataformas também, que é A Nova Onda do Imperador. É um filme que a Disney produziu. Assim, tem questões reais e questões ali fictícias, né, que eles criaram no filme, mas é muito gostoso e divertido de assistir. Que é sobre o Império Inca, A Nova Onda do Imperador. Assistam, é muito bacana, quem tiver oportunidade. Belezinha, rapaziadinha? Então é isso por hoje. Agradeço a participação de vocês aí, assistirem a aula. Desculpem a luz hoje, que o sol tá atrapalhando um pouquinho. E é isso aí, tá bom? Como eu sempre falo, hashtag fique em casa, que ainda não é o momento de sair na rua, ok? Por mais que esteja afrouxando um pouco, ainda não é o momento ideal para sair na rua. Vocês estão vendo que o número de mortes por coronavírus aumentou muito. E se for necessário sair,
hashtag use a máscara. Não deixe de usar a máscara. A máscara não é um adereço, ela é muito importante, ok? Por mais que tenha máscaras divertidas aí, mas ela é muito importante. Tudo bem, rapaziadinha? Então é isso aí. Valeu, brigadão. Qualquer coisa me chame nos grupos de WhatsApp. Falou, valeu, abraço!